Foi um inferno a minha vida na escola. O que eu vou fazer lá dentro de novo? Não, mas nem no sistema EJA, quem sabe. Mas nem me fala em escola. É isso que tu ouve o tempo inteiro. Entendeu? Porque a negação foi tão forte, a experiência foi tão negativa para algumas pessoas, que elas não vão querer estar mais naquele espaço. Aquele espaço vai ser... Né? Então, é isso no dia a dia que a gente vive. Tá? Enfim, teriam várias histórias, teriam N experiências para contar, né? Dá para escrever livros, né, Luma? De tantas experiências que a gente vive, das nossas iguais também. Só para lembrar, para encerrar, uma experiência que eu estou vivendo no momento. Eu tenho 2 casos. Uma é uma travesti que está num espaço chamado Sanatório Partenon. Ela tem problemas psiquiátricos. Ela está há 21 anos dentro desse espaço. Agora o Estado, no caso a Justiça, diz que o Estado tem que resolver a questão dela. Só que ela sai e ela comete crimes, pequenos furtos e coisas, ela incendiar, ela bota fogo onde ela vai, para ela voltar para aquele espaço. Porque aquele espaço, mesmo sendo um espaço horrível, insalubre, desumano, é o espaço que ela construiu lá dentro. E aí eu tenho essa responsabilidade de tentar resolver esse caso. O caso 2, uma menina de 18 anos, que se reconhece como trans, o pai prendeu ela 5 anos dentro de casa, o pai agride, o pai é alcoólatra, o pai agride a mãe, a menina precisa sair porque ela quer sair, ela quer, inclusive, fazer o seu processo de readequação e ela está dentro desse espaço casa. Ela não conseguiu terminar um ensino fundamental e agora ela conseguiu fugir para um posto de saúde e pedir socorro. Ela foi lá como pedindo para fazer exames, mas ela falou para a enfermeira que ela precisa ajuda, porque ela é uma trans e ela quer sair de casa. E ela é agredida. E aí, a menina do centro de referência me chamou para a gente tentar conversar com ela. Porque ela está fazendo agora, conseguimos encaminhar ela para uma terapia. Mas ela não diz que ela vai para terapia. A mãe acoberta ela e diz que ela vai para um outro local. Assim como ela conseguiu retornar à escola. Né? Então, assim, vejam o quanto são pequenas partículas que vão se somando num universo trans. É um desafio. Mas é um desafio que eu assumi como compromisso. Mesmo na troca de governo, né, eu permaneci nesse cargo porque, enfim, fui convidada mesmo para permanecer, porque é um desafio e é um desafio de todo dia. De todo dia tem um problema com essas questões. E na escola nem vou citar aqui, porque daí teria realmente que escrever um livro ou uma outra dissertação de mestrado. Porque também, assim, é bafos e bafos na escola. Desde a professora trans, que não é respeitada pelo seu nome social, até a menina que não pode usar o banheiro da escola. E ela fica 5 horas na cidade de Santa Maria, numa escola enorme, que tem aqui, e ela não pode usar o banheiro nem masculino, porque não deixam, e nem o feminino, porque as meninas não querem, porque os pais evangélicos não querem. E aí quando tu chama a diretora e diz diretora, a escola é pública, não é os pais evangélicos que vão mandar na escola, diretora. Ela tem o direito de usar o banheiro como... Se nós temos um decreto que reconhece essas pessoas, se o governo do estado reconhece, então ela vai usar o banheiro. Mas e agora? Então, se a escola é grande, vamos parar, vamos fazer uma conversa. Se os alunos são de ensino médio, os alunos são de ensino fundamental, mas eles vão compreender um processo. Se a menina tem 16 anos, ela já tem uma carteira de nome social... E aí a diretora não sabe o que vai fazer. Isso é só para dizer inúmeros casos que os professores não sabem como vão fazer. Não sabem como vão lidar com essas questões. Bom, eu acho que era isso, né? Caiu até o papel no chão. Então, da minha parte era isso. A gente está para depois, né, as perguntas. Obrigada.
Eu vou retomar 2 pontos da fala da Marina, que foi o decreto do Estado, em 2012, que estipulou o uso da carteira social, do nome social, e também sobre o protocolo transexualizador. Quando nós aprovamos o nome social aqui, o uso do nome social aqui no UFSM, várias pessoas vieram me perguntar, e acho que perguntaram para o Luiz também, para o pessoal do voo em geral, por que a UFSM estaria aprovando o uso da carteira social se já haveria um decreto no Estado, de maio de 2012, e o próprio Conselho de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT já havia também aprovado uma resolução orientando para que todos os setores educacionais, todos os níveis de educação, aceitassem o uso do nome social das travestis e das transexuais. Primeiro que quanto ao Conselho Nacional LGBT, ele não tem força de lei, então ele é só uma orientação. Então, só uma resolução, as pessoas, e essas instituições, elas não são obrigadas a seguir essa resolução. Quanto ao decreto é diferente, por exemplo, do Conselho Nacional de Saúde, que tem força de lei, e por isso o SUS ele deve, sim, aderir ao uso do nome social das travestis e transexuais nos postos de saúde, nas clínicas e nos hospitais. Quanto ao decreto do governo do Estado, ele não tem, como é um decreto estadual, ele também não tem força sobre a UFSM, já que ela é uma instituição federal e por isso que essas instituições federais elas devem sim criar suas próprias resoluções. A primeira aqui no estado foi a FURG, inclusive tem processo diferente para a estipulação do nome social no diploma também, que é expedido no final do curso. Então, ou seja, enquanto não haver, na verdade, uma lei nacional, né, para que inclusive as travestis e as transexuais e os homens trans não passem por esse protocolo de transexualização, que na verdade é criminoso, para que elas possam assumir sua identidade de gênero tal como elas se identificam, vai ter que ser aprovadas essas resoluções específicas nesses casos. E é justamente essa falta de leis em âmbito nacional que acaba ferindo o direito das pessoas LGBTs, porque desde 1988, ou seja, desde a redemocratização do país, nós não temos nenhuma lei em âmbito nacional que proteja essa população. Então, o casamento civil igualitário ele não foi aprovado. Nós, sim, temos a resolução do STF, temos depois a regulamentação da STJ, temos, mas qualquer mudança de cadeiras, isso pode mudar, não é uma lei. Assim como aconteceu com a lei de criminalização da homofobia e transfobia. Não foi aprovada, ela foi pensada no Código Penal. A lei de identidade de gênero do João Nery também não foi aprovada ainda, ela está em tramitação no Congresso. Ou seja, é um apagão legislativo desde a redemocratização do país. Nós não temos nenhuma lei que proteja os direitos dessas pessoas. E o direito é sempre normativo. Quanto ao protocolo transexualizador, por exemplo, que vai determinar que são 2 anos de terapia para que as pessoas possam ter o seu gênero readequado, o seu corpo readequado, ele acaba, porque a pessoa trans ela vai ter que passar então por um laudo de psiquiatra, por um laudo de psicólogo, por um laudo de um assistente social, por um laudo médico, e aí para realmente poder ter a sua identidade de gênero. Ou seja, não tem nenhuma jurisprudência, nenhuma norma que também regulamente isso. Então, quando as pessoas, por exemplo, já tem casos como a Daniela Andrade fala, de que quando ela está tentando readequar os seus documentos, o juiz chegou para ela e pediu cartas que denotassem a feminilidade e a expressão de gênero dela. Ou seja, tu joga para o universo e daí tu vai conseguir, essa pessoa é feminina, não feminina. Ela tem um corpo afeminado, ela tem uma expressão de gênero afeminada, então ela pode se reconhecer como trans, então ela pode ter o direito de se reconhecer como mulher. Então não tem nenhuma diretriz, nenhuma legislação específica para que nós cuidamos desses casos e para que nós garantir então os direitos dessas pessoas se reconhecerem como homens ou como mulheres. E às vezes acontece de os próprios movimentos sociais que eram para lutar pelos nossos direitos, ou seja, para garantir um estado de direito dessas pessoas, não faz isso. Os movimentos feministas não reconhecem as mulheres transexuais. E como vão dizer, os movimentos feministas, alguns grupos pelo menos, são bucetistas, porque continuam reduzindo a mulher a uma mera buceta. Assim como os movimentos LGBTs, eles acabam não valorizando toda essa sopa de letrinhas, como diz a Facchini. Porque geralmente se fala sobre homem gay. E todas essas... eu vou passar para a Silene, na verdade, porque eu começo a ficar irritado. E aí, outra coisa, inclusive, que esse CID-10 que a Marina falou, ele é um tremendo absurdo, porque tu vai olhar no CID-10, na categoria F64, tu vai ler, transtorno de gênero, transexualismo. E aí tu vai descendo os outros F65, F66, F67, e vai estar lá dizendo que homens, por exemplo, que a gente costuma chamar de crossdresser, ou seja, homens simplesmente que gostam de usar batom, que gostam de usar saia, que saem na rua, como por exemplo eu e o Ariel, que vivemos
nos travestindo lá em casa, acaba que a gente é considerado transtornado também. Então, ou seja, é um absurdo que o simples fato da pessoa colocar uma saia ou colocar um batom, ou seja, o simples fato de um homem colocar uma saia e um batom, ele pode ser considerado como transtorno de gênero. O mesmo caso, por exemplo, de uma drag queen, ou de uma mulher que tem uma expressão de gênero mais masculinizada e vai, então, fazer uma vestimenta de acordo com roupas mais masculinas, por exemplo. Quanto a toda essa experiência que a Marina falou sobre ir na escola, o fato de tentar usar o banheiro, fazer número 1, número 2, tem um ato político para essas pessoas trans, porque elas realmente não conseguem usar os banheiros. Acho que a Silene pode contribuir muito. E eu vou passar o microfone para ela. Então. Obrigada. Obrigada, Geise. Obrigada ao Coletivo Boi pelo convite. Obrigada pela presença de todos também aqui, né? Na verdade, a minha presença aqui é para contar um pouco da minha vida, né? A minha formação, a minha aceitação. Eu vou fazer um resumo, porque elas têm histórias mesmo para contar, né? Então, a minha família é a base de tudo, né? Eu sempre fui muito... A minha família sempre teve muito carinho por mim, eu fui muito bem criada. Como eu costumo contar que a minha família foi meio ignorante no sentido de captar que eu era diferente, né? E que eu tinha outras tendências. Mas eu lá no meu íntimo eu já sabia que eu adorava o mesmo sexo. Então, com 8 anos foi a minha primeira experiência sexual, vamos dizer assim, com um vizinho, né? Fui olhar televisão com o vizinho e de manhã, e o vizinho acabou me convencendo que ia ser bom, e, né, enfim. E eu topei, porque daí ele me mostrou aquilo ali, eu achei que era maior, que era diferente, e acabei. A gente acabou assim, tipo um romance de uma longa data. Aí todo dia de manhã eu queria olhar televisão com o vizinho, quando na verdade a minha mãe nem se tocava que eu estava tendo um romance, né? E infelizmente ele foi embora, morreu, não fui eu que matei, né? Mas a vida seguiu. Aí o período da escola sofri muito preconceito, porque eu sempre tive um jeitinho afeminado. Meu pai era militar, então o cabelo, gente, hoje é cabelo, mas na época era só um pirizinho na cabeça, entendeu? Imagina pra mim, que já queria ser mulher e ter que usar um corte cadete, né? É frustrante, né? Tanto que ele começou a me mandar sozinha no barbeiro, e eu chegar lá e dizer: o que vamos fazer? Eu digo: é só dar uma baixadinha, né? E o pai ficava furioso, né? Então, eu acho que começou a cair a ficha lentamente, assim, né? Mas, enfim, meu pai acabou descobrindo, foi um horror. Para ele a aceitação foi muito difícil. Para as mães é tudo bem mais tranquilo. Eu acho que as mães são mais flexíveis, são amorosas, né? Existem exceções, né, Marina? De ter mães que não aceitam de forma alguma que o filho seja gay, muito menos travesti, né? Ao contrário da minha família, que foi plausível, né? Aceitação maravilhosa. Mas na escola, com 15 anos, eu não conseguia mais segurar, assim, eu digo: eu vou ter que sair de dentro do armário, já era só uma frestinha, né? Aí comecei a passar lápis no meu olho, batonzinho na boca. Gente, usar calcinha. Com 12 anos eu usei minha primeira calcinha, né? E achei o máximo. E aí passei um lápis no olho, achei tão bonita. Eu disse: meu Deus, mas é o que eu quero, não adianta. Comecei para a escola maquiada. A diretora, na época professora, um ano anterior, me deu o maior apoio, né? Se é o que tu quer, tudo bem, vem maquiada, vem com roupa feminina. Eu me amava, né? Usava um calçado um pouquinho mais pequeno que o pé, era um horror, mas eu queria. E no ano seguinte, essa professora passou a ser diretora. E ela me chamou na sala dela. Ela disse: eu não acredito que tu estás maquiado. E eu
A senhora gostou? Ela disse, é claro que não. Tu vai agora no banheiro, vai lavar essa cara, porque dentro do portão para dentro da escola tu é menino. Né? Sendo que um ano anterior ela tinha me apoiado. Né? Exatamente. Né? Então, como é que eu ia desacatar ela? Não poderia, ela era uma superior. Tive que ir lá lavar meu rosto, fiquei arrasada, né? Mas mesmo assim, ela é uma raça tirana, né? Sutilmente um lapisinho bem no truque, né? Um batonzinho bem light, assim. Porque não adianta, gente, tem que aceitar, né? Mas, hora do recreio também, nós tínhamos um recreio diferenciado, né? Ou seja, o recreio dos héteros eram 10 horas da manhã até as 10h15. O nosso era das 10h15 às 10h30. Porque era muito kkk. Nós éramos 3 na escola, né? Sabe que é quase uma parada gay, né? Então, e elas catando os colegas, é todo um bafão, né? Mas o preconceito sempre existiu, sim, como existe até hoje, claro. Talvez um pouquinho mais mascarado, mas ele existe, né? Mas a gente está aí para lutar contra isso. Mas assim, ó, no segundo ano, eu sofri preconceito com a professora também, né? A professora, além de me maltratar, ela instigava meus colegas a terem preconceito. Por que que eu digo isso? Porque quando ela pegava a minha prova para me entregar, diz que ela falava para os colegas, mas se eu tivesse um filho desse jeito, eu degolava. Né? E então os colegas diziam para mim, me chamavam pelo nome, né, que eu não vou dizer, que não veio ao caso agora, e me contavam, isso aí me magoou muito. Né? E eu fui até o SOI, levei esse problema para a coordenadora, e ela disse para mim, eu te peço, não desiste de estudar. Agora, quanto à professora, eu vou te dizer, tu é minoria perto dela. Então, não adianta, a gente não tem que fazer nada, tu tem que ignorar e aceitar. Né? Então, o que aconteceu? Eu já trabalhava de doméstica, do trabalho, eu tomava banho no meu trabalho, ia para a escola à noite, e ainda sofri preconceito, então acabou que eu desisti de estudar. Né? Devido ao preconceito e não ter o apoio dos superiores que eram para me apoiar. Né? Então, não vou dizer que eu seja uma pessoa burra, ignorante, tenho estudos, faltou pouco a me concluir, né? Mas o suficiente para estar aqui hoje conversando com vocês. Mas educação é uma coisa que a gente traz de casa, traz de berço, né? Eu fui muito bem criada, graças a Deus, né? Então, eu não tenho dom da fala, mas educada eu sou, simpática eu sou, né? Ai, obrigada. O que é ter público, né, louca? O que é ser uma ex-apresentadora da Parada Livre, né? Isso foi só uma pauta, né? Foi só um truquinho, não apresentei toda. Bom, mas enfim, o que eu queria dizer é que me restou o quê? A rua, né? Não tinha emprego, não tinha estudo, prostituição, né? Parei na esquina, trabalhei por longos 10 anos, a 15 talvez, né? Passando muito preconceito, muita humilhação, porque a gente é marginalizada na esquina, a gente é chamada como lixo da sociedade pelo fato de estar na esquina, vendendo o que na verdade o que é nosso, né? O corpo é da gente, faz o que quer, né? E outra coisa, a gente não chama o cliente lá na esquina, ele vai porque quer, é um fetiche, uma fantasia, um desejo, né? Às vezes o mesmo homem que atira pedra quando passa com a família é o mesmo que larga a mulher em casa e vai lá para sair com a travesti, né? Para se realizar as fantasias mais secretas dele, né? Às vezes ele está até com a calcinha da esposa, né? Isso é bem verdade, né? Quem trabalhou nesse ramo sabe. E aí eu tinha um propósito, eu disse, era eu, minha mãe e meu pai. Eu digo, a hora que meu pai falecer, acabou, porque daí quem é que vai ficar com a minha mãe à noite, né? E infelizmente isso veio acontecer e eu saí da noite. E graças a Deus apareceu essa oportunidade de eu trabalhar
na rodoviária de Santa Maria. Lógico que como limpeza, mas é uma coisa que eu me orgulho de falar, porque é uma coisa que eu gosto, né? Limpeza, organização. Trabalhei também no projeto Natal Luz de Santa Maria, que realmente foi muito bom. Foi coordenado até... Quem me conseguiu foi a Marquita, né? Que me chamou eu, mais uma bicharada, mais uma lelecada. Então, era uma diversidade, foi muito legal, né? Aonde eu me destaquei na função da limpeza. E foi aonde me surgiu essa oportunidade na rodoviária, onde eu estou lá há longos 3 anos, muito feliz, aceitação maravilhosa. O começo para todo mundo é difícil, né? Eu tinha medo, eu não sabia qual ia ser a reação do público, vergonha, porque a gente encontra muitos clientes também, né? Como até hoje eu encontro, querem o número do telefone, daí, né, a louca, não sou obrigada, um extrinha básico, né? Inclusive ontem, no meu intervalo eu já fiz um bom aquezinho, rapidinho, né? Então, sem machucar ninguém, sem manchar a imagem, sair bem no truque, atendi ele ali no Itapuã, já vou fazer a propaganda do motel, a louca. Né? A próxima eu quero de graça lá o quarto. Então, eu acho que é bem por aí. Mas, assim, patrões maravilhosos. Amo o que eu faço, né? O meu patrão disse para mim, Silene, isso nos 3 meses que eu estava na empresa, assim, se tivessem 10 travestis aqui, na rodoviária, para trabalhar, eu pegaria as 10. Dispensaria as mulheres, os homens, e ficaria com as 10. Mas tem que ser iguais a ti. Porque menos que tu aqui eu não quero. Né? Então eu virei referência na rodoviária. Aliás, a rodoviária se tornou, como é que a gente se diz, pioneira. Né? Foi a primeira empresa aqui de Santa Maria que abriu as portas para as travestis, porque não, além de mim vieram mais 5 travestis, né? Então, infelizmente, não deu certo, cada uma com seus problemas. Então, restou eu e uma outra que está lá, que é a Bianca. Realmente, a Bianca trabalha super bem, nota 10. Né? Às vezes, só ela é loira, eu sou morena. Então, acho que já não tem espaço para mais nenhuma. Né? Ela já está assim, ela já me deu um ar. Ai, Silene, eu trouxe o currículo da fulana. E eu, ai, meu Deus. Né? Daí a outra já mais novinha, né? Mas enfim, graças a Deus ela também está empregada. A Micaela está empregada. Ela começa dia 2 no frigorífico Silva, né? Ela passou por uma seleção de 30 candidatos, né? Então para nós isso aí é uma vitória, né, gurias? Né? Trabalhar dignamente, ter carteira assinada, longe do frio, se choveu, se ventou, tu tá ganhando teu salário. Ficou doentinha, uma gripezinha, né? Tem o INSS que vai amparar. Então, são coisas que as gurias, que eu falo com as gurias da esquina, da rua, tento alertar elas sobre isso, porque eu já tive esse delírio da esquina, né? Eu sei que elas estão lá, são novinhas. Mas é que a gente, quando tá lá, não pensa lá no amanhã, lá no futuro, né? Hoje eu estou bem mais madura e posso falar, né? Que eu também trabalhei na noite, eu sei o que se passa na rua. Levei muito ovo pela cabeça, porque eles atiravam ovos nas travestis, latas de cerveja, sacos de mijo, eles se cansavam a urinar dentro de um saco e atirar. Banho de extintor eu tomei 2. Fiquei branca, de preta fiquei branca. Sabe? Mas assim, tudo é um aprendizado, né? Uma lição de vida. Então, eu sei o que elas passam. Então, eu não quero mais que elas passem por isso. Mas, infelizmente, é o caminho. É o primeiro caminho de toda travesti. É a esquina. Por falta de muitas oportunidades. Né? Pelo próprio preconceito. Ou na escola mesmo, né? Mas, assim, a gente tem que ter jogo de cintura e relutar. Porque se tu desistir na primeira, tu vai pra rua, da rua tu vai pra droga, e da droga tu vai ou pra cadeia ou pro cemitério. Isso é fato, né? Eu já perdi muitas amigas,
as quais eu estimava muito, sinto saudades, né? Então, às vezes a gente até se emociona, porque todas somos seres humanos, todas queremos ser felizes, né? A gente não está aqui de valde para ocupar espaço, né? Então, eu acho que a oportunidade tem que ser dada para todas. E tem que começar lá pela educação, pela escola mesmo, né, gente? Então, se eu achar que eu estou demais, pode me... Né, porque sabe que elas se empolgam, elas adoram o microfone, né? Elas pegam na mão, elas já imaginam não sei o quê, né? Elas têm, eu acho que fala. Mas, gente, é bem isso, entendeu? Então, a vida da gente dá um livro, né? Porque o preconceito... Tem histórias boas, a gente encontra pessoas maravilhosas que querem ajudar, né? Temos a Marta aqui, que é uma pessoa que batalha também, é quase que uma ativista, né? A Martinha, quantos anos, né, Marta? A Marta é testemunha viva do período que eu tive na Presidente Vargas, batalhando, vendendo meu corpinho, né? Às vezes fazendo um 0800, porque a gente não é palhaça, né? O vício, elas têm que, né? Mas a Marta fez esse trabalho, nos levava a preservativo, orientação, como usar, como se cuidar, como se prevenir. Ou seja, às vezes por R$10 a mais, a travesti acaba sendo lesada, sendo infectada, porque o cliente, te dou 10 a mais para te dispensar o preservativo. E elas, né? Mais que depressa, tudo bem, né? E isso aí mais tarde vai ser bem mais caro para elas. Porque, gente, olha, a saúde, o atendimento também. Eu, particularmente, até nem tenho que me queixar muito, né? Eu fui até no dentista e, claro que, com a questão do nome social, né? Pela empresa. Então, o dentista foi pelo meu nome na ficha, claro, né? Eu jogando charme para um bofezinho belo, assim. E de repente me sai o Dr. Rafael, que é um dentista maravilhoso também, belíssimo. E me chama pelo nome de bofe, fiquei louca. Tá, mas mesmo assim a gente tem que ter jogo de cintura. Daí eu entrei e disse, Rafael, tu queimou meu filme. Esse porquê? Eu tava ali paquerando um boyzinho, bem guriazinha, toda trabalhada. E tu abre a porta e me fala esse nome de homem horroroso. Ele me pediu desculpas, né? Esse mas ninguém me passou. Eu digo, sim, eu tenho, tanto que eu tenho até minha carteira social. Eu mostrei a minha carteirinha social. E ele, não, já vou colocar na tua ficha, tu fica tranquila, que a partir de hoje tu vai ser chamada como Silene. E realmente, a próxima consulta foi linda, assim. Ele abriu e gritou Silene e eu já abri um sorrisão. Acho que sou eu mesma. Fui. A louca, desacuentando a Amanda, né? Mas tudo bem. Aí ela estava meio assim tímida. Não vou conseguir falar, sou tímida. Agora ela não quer largar o microfone, né? Mas tá bom. Então, gente, eu quero dizer para vocês é isso, né? Que a vida da travesti não é fácil, né? Às vezes é dada como doença, que elas são doentes. Eu acho que elas não são doentes. No momento que elas podem ler, falar, estudar, então eu acredito que elas não são doentes. Eu acho que a doença é o próprio preconceito, né, gurias? O preconceito é a doença pura que está dentro do ser humano, não de todos, né? De alguns, infelizmente, né? E como eu sempre costumo dizer, que a educação vem lá de dentro de casa, né? Eu acho que os pais têm que incentivar os filhos não a serem, mas assim a respeitarem, né? Eu vinha falando com o motorista agora que me trouxe. E ele vinha me dizendo que a filha dele tem 14 anos, que às vezes passam lá na Presidente Vargas e que ela diz que respeita, que admira, né? E daí eu dei os parabéns a ele e disse, não, Silene, o problema é que a gente educou eles a serem assim, aceitar as pessoas como elas são, né? Então, é o que a gente quer, é aceitação e respeito, né? Dignidade já. Beijinho no ombro.
para trazer em dados algumas realidades que as gurias comentaram aqui. Na verdade, eu não lembro se é do ANTRA, Luiz, esse dado de que 90% das travestis no Brasil elas são analfabetas. Ou seja, esse dado de 90% que o ANTRA nos diz, ele é equivalente ao dado de 90% de que as travestis e mulheres transexuais e travestis estão se prostituindo. E seria risível da nossa parte dizer que 90% dessas pessoas estão lá na esquina por opção. E isso também não é legal confundir esse dado com uma criminalização da prostituição. São coisas diferentes. Algumas pessoas realmente vão fazer isso porque querem, porque tem que trabalhar, toda pessoa trabalha. O movimento de prostitutas organizadas defende isso no Brasil, que numa sociedade capitalista e neoliberal, todas as pessoas têm que trabalhar. Algumas vão trabalhar, algumas vão ser exploradas, algumas enquanto são trabalhadas numa redação jornalística, outras vão ser exploradas na rua, na esquina. Isso acontece. Então, esse dado de 90% de que as travestis, 90% das travestis no Brasil, elas são analfabetas. Eu acho que é 90% não concluído ensino. Isso, que também... Enfim, mais ou menos. É por aí. E aí, essa realidade, então, por que a importância do nome... Analfabetismo funcional, isso, exato. Esse é o termo correto. E, então, por que a importância da aprovação do nome social no UFSM? Sim, ela é importante para se garantir que as pessoas, um pontapé inicial para que essas pessoas adentrem aos sistemas educacionais, consigam ocupar os bancos das universidades. Sim, mas o que nós vamos fazer um pouco antes? Ou seja, porque essas pessoas elas não conseguem terminar um ensino fundamental, muito menos um ensino médio. Difícil entrar numa graduação, mais difícil entrar ainda numa pós-graduação, como é o caso da Marina e da Luma, aqui do lado. Então, e daí, novamente trazendo aquele apagão legislativo que eu havia comentado antes, que o CRIT antidiscriminação LGBT nas escolas, por exemplo, que era uma possibilidade de se trabalhar tanto que aqueles alunos cis heterossexuais compreendessem essas diferenças, como para que essas pessoas diferentes continuassem permanecendo nas escolas, não foi aprovado. Não foi aprovado justamente pela pressão da bancada evangélica naquela época. Outro dado, essa frase que as gurias já falaram aqui, mas que a Silene disse novamente, de que as travestis, elas não são doentes. Faz pouco mais de 20 e poucos anos que a homossexualidade, ela deixou de considerar um transtorno mental também. Faz pouco mais de 20 e poucos anos que o Conselho Nacional de Medicina e o Conselho Federal de Psicologia tiraram, então, a homossexualidade, a bissexualidade dos transtornos mentais. Não faz tanto tempo assim que a Organização Mundial da Saúde deixou de desconsiderar a homossexualidade uma doença. Então, a luta também, existe um movimento transorganizado para que se pare de patologizar essas identidades trans, garantindo elas o direito de se reconhecerem como homens e como mulheres, sem passar, inclusive, por aquele protocolo transexualizador, que às vezes obriga algumas pessoas trans a fazerem toda uma mudança corporal que algumas não querem. Nem toda pessoa trans tem disforia de gênero. Qualquer um de nós aqui, independente de ser cis ou transgênero, hétero, bissexual, homossexual, pode ter uma disforia de gênero. Muitas mulheres cisgêneras têm uma disforia com o próprio nariz, não gostam. Vou lá fazer então uma operação para mudar o meu nariz. Por que uma mulher transexual, uma travesti, tem que ser explorada ou não tem o direito de fazer as suas próprias intervenções corporais? Por que não podem fazer as suas modificações corporais? E não serem consideradas doentes para isso? Eu vou passar para Carol, que é a nossa última debatedora. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer, enquanto integrante do coletivo Voe, a presença de todos vocês. É um prazer para mim estar aqui compondo esse debate com vocês quatro. Então, já fui contemplada na fala das quatro diversas vezes, então vou me ater um pouco ao movimento LGBT, principalmente aqui no cenário de Santa Maria, e um pouco da minha experiência com a educação básica. Então, o Voe, ele é um coletivo que já está há 3 anos trabalhando aqui em Santa Maria. É um coletivo que pauta a defesa da diversidade sexual e de gênero. E a gente trabalha bastante em diversas frentes. A gente trabalha com medidas mais incisivas de combate à LGBTfobia. E também a gente trabalha bastante com formações, que é o que a gente chama. Que são reuniões que os integrantes do Voe se propõem, escolhem um tema e debatem. E são reuniões abertas à cidade, a qualquer pessoa aqui de Santa Maria. Mas a gente também já teve processos trabalhando dentro de escolas. Só que, infelizmente, por falta de perna, porque, enfim, nós somos poucos e a demanda é muito grande, o Voe ainda tem uma postura bastante passiva frente à educação, às situações de LGBTfobia na educação em Santa Maria.
nós já fomos convidados, e esse é um dos problemas, porque a escola, ela só chama e ela só se interessa por essa pauta quando está acontecendo algum problema lá dentro. Então, e acontece muito de não ser nem a direção que nos contata, serem os próprios alunos que procuram, dizem, olha, estou sofrendo discriminação, tá ruim dentro da sala de aula, e aí, então a gente entra em contato com a direção e pede um momento para fala. Eu queria retomar o ponto da Marina, porque realmente a resistência que a gente encontra é muito maior na sala dos professores. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa aqui com o curso de pedagogia, de descobrir como é tratada a questão de diversidade sexual e de gênero em Santa Maria. Então, está bem no início a pesquisa, foi meio independente também essa minha inserção em duas escolas públicas aqui da cidade. Então, 3 eixos principais que eu destaquei, e é fácil, mesmo que esteja no início essa pesquisa, várias coisas que foram elencadas aqui no debate surgiram nos primeiros dias. Então, 3 eixos. A direção, postura completamente passiva e omissiva. Completamente. É um posicionamento de, a gente acha ruim, mas a gente não sabe o que fazer, e a maioria. Então, ele sempre prevalece e privilegiam a maioria, que a maioria está incomodada, então se protege a maioria. O segundo eixo, dos professores. Primeiro dia que eu fui numa escola, já me avisaram que tinha esse determinado professor que tinha uma postura bastante conservadora e que poderia encrencar, que foi o termo que a professora usou. Então, eu achei ótimo, estava mais querendo que ele encrencasse mesmo, que eu estava louca. Enfim, eu cheguei lá e era uma discussão, eu queria saber como eles tratavam assuntos de diversidade de gênero e de sexualidade. E a primeira coisa, óbvio, ele foi o primeiro a falar, que eu não sei que essas pessoas conservadoras acham que toda vez que eles têm uma opinião diversa, eles têm 15 minutos grátis para defender, né, e largar a opinião ruim. Então, ele levantou e o argumento foi que ele não queria discutir isso, que ele não se interessava, que ele não concordava e que ele não queria. E nesses 15 minutos que ele acha que ganha na carteirinha de ser conservador, ele discorreu e chegou na frase de falar, porque filho meu nunca ia ser gay, porque eu educo meus filhos. Eu, com licença, que minha mãe também me educou. E aí ele ficou com uma cara, tá, não, mas então quer dizer que e eu, lésbica, moço, pode falar a palavra, não cai pedaço, sou assim. Então a postura ele já ficou meio nervoso, que eu acho ótimo também. Então a resistência que a gente recebe foi tipo, não quero, então não vou. Como se tu fechando os olhos o problema fosse deixar de existir magicamente, né? Já com os alunos, claro, são crianças, ensino fundamental. Tu fala pênis, eles dão risada, tu fala vagina, eles se cutucam, claro, mas eles têm uma abertura maior, eles querem ouvir, eles querem entender. Isso dificulta um pouco quando tem um objeto que materializa esse preconceito. São as turmas que realmente tem um estudante LGBT, uma estudante LGBT. Então, esse foco de preconceito, ele é direcionado, ele é convergido para uma pessoa, então ele se materializa. Então, tu tem um receio maior, porque o opressor quer continuar sendo opressor. O opressor não entende o lado do oprimido e vai continuar permanecendo, porque é um discurso que ele se propaga na cultura e ele se permanece desse jeito. E eu entrei em contato nessas 2 escolas, uma aluna trans, ela tem uns 14 anos, e a gente teve 15 minutos de conversa particular e fácil elencar todos esses elementos que nós destacamos aqui nesse debate. Então, as coisas que ela me falou que aconteciam. Ela passava manhã e tarde na escola e ela não bebia água porque ela não queria usar o banheiro. Então, ela estava, inclusive agora ela está com infecção urinária, que é de tanto conter. Então, uma criança de 14 anos que não bebe água por medo e por não querer enfrentar a situação porque ela sabe que vai. Outra coisa que ela me relatou é que ela sempre era a culpada de qualquer coisa que acontecia na aula. Se todo mundo estava conversando, a professora ou o professor iam lá e chamava a atenção especificamente dela. Outras questões, ela não gostava de circular nos corredores, então ela passava o recreio em aula. Então o indivíduo vai se afastando e se excluindo por não querer lidar com o preconceito, e quem pode culpar. Mas quando eu percebi na fala dela, é que era sempre ela. Ela dizia, eu não bebo água porque eu não posso ir no banheiro, eu não vou para o recreio porque eu não posso. E eu questionei ela se ela achava que era a culpa dela. E ela disse, mas tia, já me tiraram até de casa
que na escola vai ser diferente? Então, ela está numa situação, ela está num abrigo. E esse que é o problema que eu destaco, é essa inversão. Não é o indivíduo que tem que proteger a norma, a heteronormatividade, a forma conservadora e opressiva. É a instituição, é a escola, é o Estado que tem que proteger esse indivíduo que está numa situação de vulnerabilidade. E essa inversão, e para retomar um pouco da fala do Jason, na questão da legislação, é justamente essa falha que a gente tem. Por exemplo, não deveria ser... As leis de discriminação racial, elas ainda são muito novas, mas elas têm a utilidade, e a gente volta para o Foucault para falar um pouco do vigiar e punir. A necessidade de punir, ela se faz concreta quando tu constrange um comportamento inadequado do indivíduo. Então, tu tem um professor que acha que tem a liberdade de dizer que ele não gosta desse assunto, então, portanto, ele não vai tratar do assunto. Isso não pode mais. E é por isso que a legislação ela se faz necessária de uma forma mais enfática. Não existe nenhuma norma tácita, expressa, na legislação que proteja os indivíduos LGBTs. Não tem. Só que é a mesma Constituição que lá nos seus princípios fundamentais preza pela dignidade humana. Mas de quem é essa dignidade humana? Se todo um setor de população não consegue sequer o acesso simples e básico ao nome. Então, a gente tem uma inversão que se vislumbra em diversos setores, que é o indivíduo que tem que conservar a norma. Isso se estende também para a questão do casamento. Ah, meu Deus, o discurso de dizer... Não, é uma instituição sagrada, não deve ser estendida para homossexuais. Homossexuais não... Por quê? É o homossexual, o bissexual, o transexual que tem que se preservar e manter a norma conservadora, ou é a norma que tem que expandir suas margens e agregar quem está para fora dela? Então, o que eu destaco do movimento LGBT, é claro, quando a gente entra em pautas de questão legislativa, é muito difícil porque as pernas são poucas. A gente tem pouca força, a gente tem pouca moeda de troca e a gente tem uma bancada fundamentalista muito pesada, muito pesada, que eu realmente não sei quais são as outras pautas da bancada evangélica, eu só vejo eles trabalhando contra o avanço de direitos LGBTs. Devem ter outras. Mas o meu ponto é que, enquanto movimento, o dever do movimento, e principalmente voltando aqui para o VOE aqui na cidade, é trabalhar com essa formação de indivíduos. A gente abre os espaços, a gente propõe as pautas e a gente debate questões que são relevantes para formar opiniões diferentes. Claro, é limitado, quem vai lá geralmente são pessoas LGBTs, mas também é importante no sentido que é um espaço seguro. É um espaço onde as pessoas podem chegar e muitas vezes os debates do VOE viram um grande divã, onde as pessoas ficam contando histórias e problemas, e o que é muito bom e é muito positivo, porque é um espaço seguro que tu tem para fazer isso. Mas enquanto um movimento, de uma forma geral, pleitear direitos, claro que daí a gente entraria numa situação muito maior de discutir o que é o binário, o porquê que tem que se enquadrar, porque a legislação ela ainda é. E eu queria trazer um relato de uma trans que estava passando pelo processo de transgenerização, e a gente tem uma falha muito grande que ainda é o poder discricionário do direito. Se uma norma, se uma coisa não é prevista normativamente na Constituição, o operador do direito pode usar o que ele quiser para definir ou não definir tal coisa. Então, e a gente tem um problema de falta de capacitação dos operadores de direito sobre questões que são tabus, que são mito, como é a questão da transexualidade. Então, um relato que eu sempre trago nesses debates é de uma trans que ela passou pelos 2 anos, ela tinha o laudo, ela fez tudo nas conformidades, e o juiz chegou e disse, não, tu não parece uma mulher. E aí ele não. Então ele negou o nome social porque a impressão dele é que ela não parecia uma mulher. E pronto, tu definiu o destino de uma pessoa assim. E outro caso é de um juiz que recomendou que uma trans ela tivesse da conformidade. Perdão. Tá. Eu paro de falar? Ai, que difícil. Tá.
Desculpa, gente. Então, tem uma opção. Ah, tá, esse aqui eu tive desculpa. Enfim, voltando ao assunto. A gente tem uma heteronormatividade que espera uma certa conformidade entre o sexo biológico, o gênero e a identidade. Então, uma pessoa trans, ela vai lá e rompe já essa norma lá, para lá adiante ela ser encaixada de novo na norma do que é ser mulher. Então, tu foge de uma opressão só para entrar em outra, como se fosse um ciclo infinito. Acho que é isso que eu queria trazer, que eu meio que perdi meu raciocínio. Eu vou voltar. Nós vamos então para o nosso chat. A Bicha tinha sumido, mas ela voltou. E aí, então, o que o pessoal tem falado no canal? Eu posso falar daqui? Tá. Então, pessoal, o chat esquentou e eu tive que me retirar da sala para dar conta das demandas lá do chat, né? Fui para uma salinha. Então, em primeiro lugar, eu acho que gostaria de registrar a presença também do gabinete do reitor aqui, né, na pessoa do Marionaldo Costa, da Prograde, também ali com o Jerônimo. E o pessoal está parabenizando muito a UFSM, tanto por esse espaço de hoje aqui, né, como também pela adoção do nome social aqui na instituição, né. Muito importante, assim, o pessoal está elogiando muito, falas incríveis, de modo geral. E até, como tem gente do Uruguai nos assistindo, né, falar até um pouco mais calmo, tá, para o pessoal entender de lá do Uruguai também. O pessoal do Paulo Livramento está reunido assistindo em grupo, tá? Então, eu vou passar uma sequência rápida aqui de perguntas que o pessoal está mandando aqui. Então, o Wellington, lá de Redenção, no Ceará, ele falou, mandou uma pergunta para a Luma mesmo, né, nessa cidade onde é que você trabalha. Daí ele falou assim: boa tarde, Luma. Sei que você é professora e gestora de ensino médio, né, professora universitária. Gostaria que você citasse exemplos negativos e positivos que você encontra nesses ambientes, né? O que pode ser feito para mudar essa realidade na prática, no dia a dia da escola, né? A Júlia também adorou sua blusa, viu? A Júlia aqui de Santa Maria. A Lisiane de Juí, ela fala que há uma distância bem grande entre a legalidade e a realidade, né? E nós temos a entrada das pessoas na escola, mas não a garantia de permanência. Ela quer saber assim, como é que a gente trabalha essas questões nas escolas, na prática, né, tendo em vista que as agressões são muitas vezes veladas, né, e como é que se quebra esse silêncio, esse silenciamento dessas questões na escola, né, que é diferente das agressões que se sofrem na rua, né. O Tássio de São Paulo, ele gostaria que comentassem sobre o aumento da influência religiosa na escola, tanto por parte de alunos, por professores e também dos coordenadores, né? Aqui tem outra intervenção do Aruanã Emiliano, e ele é estudante de Relações Internacionais da Unipampa, do coletivo Livra Elas. Todo o coletivo Livra Elas está nos acompanhando de lá. Ele pergunta assim, sobre a questão do combate ao preconceito no ensino superior, né? Uma vez que os próprios gestores muitas vezes não estão preparados para trabalhar com essa questão e não tem respaldo legal para trabalhar, já que não tem respaldo que criminalize, né, essas agressões muitas vezes nesses espaços, né? Como é que trabalhar com essa questão da agressão, né, dessas pessoas, dessa violência, né? O Manuel Luthier, de Santa Maria, ele também gostaria que comentasse assim, sobre a questão dos espaços de formação, tanto formais como informais, para pessoas transexuais e travestis que vocês conhecem, assim, de modo geral. Então, deixa eu ver, acho que são... aqui tem mais uma intervenção do pessoal do Polo de Novo Hamburgo. Tá? A Roberta, a Lucimere, o João Batista e a Thaís. Eles querem que você, Luma, comente a questão da passagem desse paradigma da indiferença, da invisibilidade, para o reconhecimento das diferenças agora no período moderno, né, a respeito da reconhecimento das diferenças da população LGBT mesmo. Tá? Quais são os principais marcos, né, desse reconhecimento por parte dessa população LGBT? Eles são do Programa de Pós-Graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social da FEVALE. Eles estão nos acompanhando aqui também. De modo geral, é isso. O chat está bem agitado, o pessoal está gostando muito do evento, né? Marco esse evento, acho que na instituição, né? Então, gostaram muito de todas as falas também. É isso aí, obrigado.
Vamos responder as do chat primeiro e depois a gente passa para o pessoal aqui presente. Quem quiser fazer alguma intervenção, algum comentário, alguma crítica. Luma? Bem, primeiro agradecer, né, a participação das pessoas no chat, dizer que é isso que se faz, a diferença é essa. A gente está conseguindo chegar em outros pontos e as pessoas estão interessadas em poder compreender essa diferença. Eu acho que essa abertura ela é bem importante para todos e todas. Quanto à pergunta do Hélito, lá de redenção, os pontos positivos e os pontos negativos na escola. Nós estamos... tem um demarcador histórico. Não tem como a gente falar da escola e pensar ela em um momento único, né? Existem vários momentos históricos da escola e da sociedade. Então, a sociedade ela vai trazer, na verdade, o que ela pensa para dentro da escola, né? Como diz muito bem grandes pesquisadoras no assunto, que vai dizer que não é a escola que educa. É a sociedade que diz o tipo de educação que a escola tem que dar. E aí é o inverso, quando a gente diz que a educação é a chave. É a transformação da sociedade. Então a gente tem que ter primeiro essa compreensão para a gente poder pensar a escola enquanto espaço. E eu vejo um ponto positivo, fundamental, é que esses sujeitos eles estão chegando na escola empoderados e levando essa reflexão para dentro desses aparatos, desse maquinário de guerra que foi posto dentro da estrutura da escola, né? O núcleo gestor da escola. O conselho escolar é quem define. Então, mas para ele perpassa os seus ideais, a sua forma de ver o mundo. É nele que está essas estruturas. E aí o que acontece? Esses sujeitos estão chegando e estão trazendo uma nova reflexão. E aí uma coisa importante que Foucault também vai relatar. A lei ela não é solução. Ela é importante, mas ela não resolve. E nós precisamos transformar e fazer com que a sociedade ela compreenda a importância disso. Não adianta impor. Não pode, sim, mas a pessoa não entende o que não pode, ela não consegue compreender qual é a lógica que existem em discriminar e produzir o preconceito com pessoas diferentes. Ela não consegue compreender essa lógica, porque ela tem outra lógica, ela tem outra racionalidade que não é a racionalidade que a gente está reivindicando. Que ela foi construída dentro de uma racionalidade, de uma lógica que opera completamente diferente. Então, nós precisamos quebrar com esses alicerces que está presente dentro da escola, né? E a lei, quer seja a lei criada pelos parlamentares, quer seja as normas e as regras criadas dentro da escola, que ela parte do pressuposto bem parecido, de um suposto processo democrático, mas que realmente essa democracia, ela de fato, ela é muito injusta. Você imagina convidando racistas, um grupo de racistas, para estudar os direitos de pessoas negras. Então não vai sair nada, não vai sair políticas públicas, porque não entende a importância de dar abertura para essas diferenças, assim como não entende essa diferença em relação à diversidade sexual. Então são pontos de vista completamente diferentes. Aí nós temos um processo democrático que é plenamente injusto. Eu coloquei isso na minha tese. Analisando essas estruturas, né? Enquanto isso é cruel, enquanto isso é bárbaro. Então, o ponto positivo é que está chegando e está criando uma fissura. As coisas elas estão se modificando. As realidades elas não são estagnadas. O que a gente pensou há pouco pode ser modificado. As coisas elas têm uma velocidade. A sociedade ela muda, né? Então, nada é fixo. E às vezes a gente fala das coisas que vivenciou no passado, o que aconteceu no passado, e traz ela para o presente, e não é do mesmo jeito, não é na mesma intencionalidade. As coisas elas estão em movimento, né? Como diria Foucault também. E aí outra questão que... Aí eu acho que eu respondi, né? Positivo, a questão da entrada dessas... criando uma nova reflexão, esses sujeitos empoderados chegando. E o negativo é essa questão dessas estruturas ainda estarem tão fechadas. E aí um ponto-chave importante, que a gente tenha clareza.
Nós não podemos agora criar uma culpabilização dos professores. Nós temos que ter a compreensão também de perceber que todos nós fomos criados nessa forma de pensar. E eles também são vítimas desse processo. O machismo é cruel para o homem também. Aí você diz, poxa, Luma, você está louca? Como o machismo é cruel para o homem? Você imagina um homem que morre de medo de sapo em público, ele não pode expressar nenhum sentimento. Porque se ele expressar, ele perde a masculinidade dele. Então o homem é vítima disso. O homem ele tem que sempre representar esse forte, e às vezes ele não é. Né? Mas existe essa construção. Então essas construções elas são armadilhas tanto para a diferença quanto para próprias estruturas. A exemplo do pai que foi agredido porque estava agarrado com o filho lá em Goiânia, né? Arrancaram a orelha dele. Então, é ser vítima desse próprio processo. Né? Como é cruel. É a questão da visibilizar as agressões na escola. É difícil dar visibilidade àquilo que eu não percebo que seja violência. Como ver aquilo como violência que para mim não é? Então, é romper as estruturas. É perceber que, por exemplo, chamar o garoto que se identifica do sexo feminino, né? Ele se identifica enquanto feminino. E, de repente, você falar um nome masculino de nascimento, que ele foi posto nele, então isso para ele é uma agressão. Né? Para ela passa a ser uma agressão. Então são essas coisas, é uma mudança de paradigma, é uma outra forma de ver as coisas. E aí mais uma vez, fazer as pessoas compreenderem essa construção que nós somos vítimas desse processo que é cruel e doloroso. Né? Esse machismo, esse sexismo e essa homofobia que vem desde o nosso antes de nós nascermos, né? Porque já está tudo pronto. A gente só tenta continuar. O espaço o espaço formal e não formal, né? Eu vou deixar para a Marina, que ela tem mais propriedade de trabalhar com essa questão mais de políticas públicas, porque ela está num espaço que tem maior possibilidade de responder, né? Quanto a passagem, né, do marco, nós temos um grande marco histórico, né, que vem a partir do movimento feminista. Né? O movimento LGBT ele vai exatamente ter a sua abertura a partir do movimento feminista, que ocorre principalmente na França. Né? Então, ocorre esse movimento, inclusive Foucault, as teorias de Foucault, ela vai ter um grande empoderamento e disparar isso intermundial a partir do momento que ele começa a vivenciar todo o processo dessa revolução feminista que ocorre. E aí, dentro desse pacote, quando as mulheres começam a dizer, olha, não existe só homens, existem homens e mulheres. E aí surgem novas reivindicações desse sujeito em relação aos gêneros. Olha, eu sou uma mulher que não quero ir para o fogão. Olha, eu sou uma mulher que eu quero estudar, que eu quero ter uma profissão. Olha, eu sou uma mulher que gosta de outra mulher. Olha, eu sou um homem que gosta de outro homem. Então, surge a partir daí uma grande visibilidade que é década de 60, especificamente maio de 68, que não tem como esquecer. E aí vem também, apesar de eu não ter nascido, mas a gente revisita esses teóricos que traz esses conhecimentos. E aí tem um ponto importante também, que é de grande visibilidade, por incrível que pareça, a década de 80 com o advento da AIDS. Então é o boom, é a visibilidade exatamente do movimento das pessoas LGBTs. Né? Ela começa a ser vista, por incrível que pareça, ela começa a ser visibilizada, mesmo que de uma forma bem retrucada, mesmo de uma forma não adequada, mas é a partir daí que se cria esse boom das questões da diversidade sexual, especificamente gay, o movimento LGBT. Então, esses são marcos fundamentais, importantíssimos, né, que eu reconheço, que faz a gente chegar onde a gente está. E a gente vai ainda muito longe. A exemplo da questão do movimento negro. Né? O movimento negro ele
também ele consegue grandes conquistas, mas você observe o tempo de luta do movimento negro, né? E a gente está ainda praticamente um movimento recente, mas que está conseguindo conquistas, mas ainda tem muito que ser conquistado. E a gente tem que também visualizar o que Foucault denuncia e algumas críticas que ele faz à questão dos movimentos sociais, que isso aí já vai dar outra palestra para nós, e aí eu vou passar para a colega responder outras questões, tá bom?